noite para quem está aqui. Às 9 horas nós iremos começar o Evangelho no lar. Semana passada expliquei como é que era feito o Evangelho. Boa noite, Clarissa, tudo bem? Hoje a gente vai realizar realmente um Evangelho com tema e tudo, né? E o Evangelho tem como vários objetivos. Um deles é manter, boa noite, Luciana, é manter a harmonia no lar e também trazer também para a gente harmonia, tranquilidade, para a gente pensar sobre o que está acontecendo na nossa vida, como é que a gente pode resolver, mas de uma maneira tranquila, clara. E existem algumas características que a gente utiliza na realizado. Então a gente sempre orienta que a pessoa que vai realizar o Evangelho no lar escolha um dia da semana e um horário para que ele realize, boa noite, Antônio e mamãe, para que ele realize o Evangelho, né? Por que isso? Por que essa disciplina toda? Nós acreditamos, né, como espíritas, nós acreditamos que o dia marcado para o Evangelho é um acordo entre você e a espiritualidade, entre você e os amigos espirituais. Então naquele dia, os amigos espirituais vêm até a sua casa, organizam o teu espaço físico, se preparam para aquela hora, naquele momento, estarem junto com você, te auxiliando, te ajudando nas necessidades espirituais que você procura, né? Está tentando resolver. Então é um acordo, vamos dizer assim, né? É um compromisso entre você e a espiritualidade. E também desenvolve também em você o senso de disciplina, de responsabilidade, saber que naquele dia, naquele horário, você vai estar preparado para realizar, boa noite, Dimas, uma atividade que tem como finalidade melhorar a qualidade vibracional da sua casa, né? A qualidade espiritual da sua casa, da sua família e a sua. Então a disciplina no horário, isso é muito importante. Antes de começar o Evangelho também, você prepara o ambiente. O que é a preparação de ambiente, né? Colocar uma música leve, suave, procurar relaxar, tirar os pensamentos negativos da sua cabeça, as dificuldades que está passando e preparar o material que você vai utilizar. Livros de consulta, a gente sempre, como eu falo, a gente sempre usa o Evangelho como estamos atendendo a necessidade de disciplina nesse momento, né? A gente precisa mesmo disso, né? Então a gente tem um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um livro de preparação, mas se você não precisa ser um espírita para fazer o Evangelho no lar, você pode ser um católico evangélico e você pode usar a Bíblia também, né? Nós não usamos a Bíblia, às vezes a gente usa, porque já tem um roteiro. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre as causas atuais das aflições. Então a gente vai falar um tema que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente prepara o texto antes, lê, vê o que vai fazer, boa noite, Neide, para na hora do Evangelho, tá tudo pronto, tudo prontinho, né? Você reserva a tua água, boa noite, Cristina, né? A tua água para ser fluidificada. A água fluidificada para a gente tem o mesmo valor que uma água que é benzida, né, na Igreja Católica, ou uma água que tem uma vibração dos espíritos amigos, companheiros, né, que estão ali perto, que traz através da bondade do Pai, né, da bondade espiritual, traz ali a gente faz pequenos remédiozinhos, né, para nos ajudar a nos acalmar, a refazer o nosso sistema orgânico, nosso sistema nervoso. Então a água fluidificada para a gente tem um significado bem profundo. Com essa água, né, que a gente procura se restabelecer. Então a gente vibra e coloca naquela água, junto com o auxílio dos amigos espirituais,
tudo que a gente precisa. Então, quando a gente vai tomar água, essa água fluidificada, não precisa ser muito, né? Um pouco já te ajuda bastante. Então, por isso que a gente chama de evangelioterapia. Então, é a terapia através do evangelho, através da boa nova. A palavra evangelho quer dizer boa nova. Quer dizer, é uma notícia boa que chega. Então, quando a gente vê na Bíblia os 4 evangelhos que vem anunciando a vinda do Cristo, né? São boas novas. Então, não existe evangelho de más novas. Então, as boas novas, as boas notícias vêm através do evangelho. Então, vem o conhecimento, vem a informação, vem o acolhimento, vem o entendimento do porquê as coisas estão acontecendo assim nas nossas vidas, vem a inspiração de como a gente agir, de como, boa noite, Tânia, de como a gente lidar com a adversidade do dia a dia. Então, o hábito de você realizar na sua casa uma atividade religiosa, em qualquer momento, principalmente nos momentos mais difíceis, ajuda bastante a você superar as dificuldades, aqueles momentos difíceis e seguir o teu caminho, a tua vida. Então a gente faz uma vez por semana, mas o bom seria, se você tiver condições, de você fazer todos os dias, tirar um horário de 15, 20 minutos. Boa noite, Karina, Zineide, boa noite vocês. Então a gente tirar durante a semana uns 15 a 20 minutos para a gente restabelecer esse contato através da verdade, né, das nossas crenças religiosas, com aquele Deus que a gente acredita, da forma que a gente acredita. Eu faço assim pelo segmento religioso que eu faço parte, mas eu faço de uma maneira que qualquer pessoa que não ofende, não agride nenhuma visão religiosa de ninguém, né? É apenas uma comunhão. Então, quando eu convidei vocês hoje para participar desse evangelho lá, não estou fazendo aqui sozinho. Estou aqui na cozinha com tudo montado, minha mãe está no quarto, o meu irmão está no outro local. Mas por quê? Porque a gente está gravando tudo, mas a gente nunca está sozinho. Mas é uma forma de a gente estabelecer no nosso convívio o fortalecimento de vínculos afetivos, de vínculos amorosos entre os nossos familiares, entre aqueles que compõem o nosso lar. Ao mesmo tempo, durante esse evangelho, a gente vai estar sempre emanando vibrações, bons pensamentos, no caso para os meus familiares, para os meus vizinhos, para as pessoas que moram próximo, que convivem comigo, que trabalham comigo. Então é um momento de você doar, né? Doar vibrações, pensamentos, sentimentos positivos. Então fazer o evangelho acompanhado, junto com pessoas, é levar um pouquinho, né, desse sentimento de Deus, de sentimento do Cristo, ou se você também não é cristão, né, o sentimento de Buda, o sentimento de Alá, o sentimento do que você acredita. O importante é você se ligar com essa força maior, com esse ser maior que nos criou, né? E trazer naqueles momentos uma ligação espiritual que auxilia você e a todos que estão presentes. Então hoje no nosso evangelho, que vai começar daqui a pouquinho, nós vamos interagir. E nós vamos, né, na hora da vibração e durante o evangelho, nós vamos estar emanando os pensamentos positivos para todos que estão participando, para todos que irão participar, e para os nossos familiares, para a nossa família, né, pelo momento que a gente está vivendo agora, e pedindo a espiritualidade maior, a Deus, a Jesus, as nossas crenças, Deus. Eu costumo falar Deus no meu coração, Deus na minha compreensão, né? Deus aqui é aquele Deus que eu sinto no meu coração, aquele Deus que eu compreendo, da forma que eu compreendo. Boa noite, Bruno. Então nesse momento é uma confraternização, é uma união de pensamentos em prol do nosso benefício emocional e espiritual. Então a gente vai conversar um pouquinho, nós vamos ler, vamos preparar tudo o ambiente.
essa conversa que a gente já está tendo, né, é uma preparação de ambiente para que a gente vá se alinhando de forma das suas vibrações, os nossos sentimentos, para que a gente possa trabalhar hoje junto, né, juntos em prol de outras pessoas que nesse momento carecem de amparo e de apoio. E também para aquelas pessoas que sofrem, estão sofrendo de alguma forma. Então o Evangelho ele é terapêutico para quem faz e é de caridade para quem a gente emana as nossas vibrações e os nossos pensamentos. E isso vai nos fortalecendo, né? Vai fortalecendo o nosso sistema imunológico, vai fortalecendo a nossa qualidade de pensamentos, que a gente vai ter um pensamento mais saudável, mais positivo, e isso vai gerar para a gente melhor qualidade de vida, de relações, de convívio com as pessoas. Então tudo isso é importante. Nós vamos fazer uma prece de abertura, vamos fazer a nossa preparação, e no seu lar aí, na hora que a gente começar o Evangelho, eu vou pedir que vocês, né, se unam a mim também. William, boa noite, né, nesse movimento de prece, de evocação do bem maior, para que a gente nos próximos minutos do Evangelho a gente possa nos ajudar e ajudar outras pessoas também. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós elevamos os nossos pensamentos ao nosso Criador, mais amor, mais energia, mais luz, né, a gente emana para o nosso planeta. Isso vai fazer com que o nosso planeta tenha uma qualidade de vida muito maior. E vai fazer também com que esses pensamentos mais trevosos, mais difíceis, mais complicados, eles sejam amainados, diminuídos, para que o bem realmente prevaleça. E que a gente possa seguir nesse processo de aprendizado. Oriento também que durante o Evangelho, se vocês puderem, conforme a crença de cada um, vocês pedirem o amparo, a proteção, a inspiração do seu anjo da guarda, do seu mentor, do seu guia ou do outro nome que você dê para esse amigo espiritual. Boa noite, Sandra. Para que esse ser espiritual que você sente perto de você. Então vamos, nesses próximos minutos, falta 10 minutinhos para a gente começar. Se vocês tiverem um livro na sua casa, tiverem alguma coisa que vocês queiram acompanhar, ou né, depois do nosso Evangelho fazer alguma pergunta, né, fiquem à vontade. Mas usem esse momento de união que nós vamos iniciar como uma forma de se melhorar, né, de trazer para a gente o melhor do mundo espiritual. É legal assim quando a gente tem a oportunidade de falar para várias pessoas, independente das nossas crenças, mas com um propósito único, que é o propósito de ajudar o outro. Nesses últimos dias eu falei, né, sobre a questão da prece e tudo, que eu falei que se por um acaso alguma coisa que não legal que tiver que acontecer na nossa vida, que essa situação nos encontre fazendo bem, né? Que nos encontre ajudando a outros, que nos encontre sendo caridosos, sendo benevolentes, sendo fraternais com as pessoas. Esse ato de ser melhor com as pessoas, de agir melhor com as pessoas, diminui muito os efeitos dessas situações negativas que talvez a gente tivesse que viver. Então, quando eu faço o Evangelho, quando eu pratico uma caridade, quando eu pratico o bem, quando eu estou sempre trabalhando para o bem da humanidade, para o bem das pessoas que são próximas a mim, para o meu bem, para a evolução espiritual, eu diminuo muito as consequências, né, de algumas coisas que poderiam acontecer comigo. Então ajuda, né? Ajuda a diminuir até os efeitos negativos das coisas dos erros que muitas vezes a gente comete. Então essas consequências são: boa noite, Erenice, tudo bem? Então esses pequenos atropelos da nossa vida são amainados,
diminuídos muito com a prática do Evangelho e do trabalho pelo bem da humanidade, pelo bem dos outros. Então, praticar o perdão, o auto-perdão, o auxílio ao próximo, nos ajuda muito a nos tornar pessoas melhores e a diminuir as nossas dívidas, né? Como é que a gente consegue, vamos dizer assim, chegar espiritual? O que vai ser avaliado da gente? O que realmente vai contar? É os títulos que eu tive aqui, os diplomas que eu consegui, são os cargos que eu ocupei, o dinheiro que eu ganhei, as propriedades que eu possuo? Não. O que vai ser avaliado naquele momento vai ser justamente o que eu fiz de bom nessa vida. Quantas pessoas eu ajudei, quanto que eu... Márcio, tudo bem? Quantas pessoas eu ajudei, quantas pessoas eu colaborei, o que de bom realmente eu fiz na minha existência, na minha vida. É isso que vai ser levado em conta, é isso que vai ser realmente avaliado, é o bem que eu fiz. O meu esforço para me tornar uma pessoa melhor, o meu esforço para me tornar um ser humano mais digno. É isso que é pesado na espiritualidade, né? É isso que é levado à espiritualidade. É o que eu faço de melhor nessa vida para o outro. E quando eu faço melhor para o outro, eu estou fazendo também para mim. Então, quando eu quero ajudar alguém, melhorar a vida do outro, acolher o outro, eu também estou me acolhendo, eu estou fazendo algo bom para mim. Mas não é com a intenção simplesmente do tomar lá da cá. Um caridoário muito grande de esforço para que a gente se torne pessoas melhores. Então eu trabalho para me tornar uma pessoa melhor. Eu me desenvolvo para me tornar uma pessoa melhor. E é isso que na hora do nosso retorno à pátria espiritual é o que vai ser contado, né? O que vai ser avaliado. O quanto de bem, o quanto de coisas boas eu fiz para as pessoas que fazem parte da minha existência, da minha vida. Então quando eu começo a olhar os outros, eu vejo muito, a gente está vendo muito isso hoje, né? A gente olha muitas pessoas que não comungam do mesmo pensamento, da mesma visão que a gente, com muito ódio, com muito rancor, e a gente está querendo se vingar das pessoas, brigar com as pessoas, lutar contra aquelas pessoas, e isso não nos ajuda. O que nos ajuda é entender o momento que a gente está vivendo, entender por que nós estamos vivendo esse momento e como é que a gente pode trabalhar isso para algo melhor na nossa vida. Por isso que o tema hoje, boa noite. Boa noite, um tema de extrema importância. Realmente, né, José? A gente precisa entender quais são as causas dessas aflições. Por que a gente está passando por isso? Qual é a visão espiritual desse momento? Qual é a orientação que a espiritualidade, que esse ser maior nos traz? Então hoje esse tema, as causas das aflições, que eu escolhi para hoje, é justamente para a gente entender um pouquinho do porquê que a gente está vivendo isso. E também a gente começar a trabalhar de uma outra maneira as nossas relações sociais. Trabalhar de uma outra forma o nosso dia a dia com as pessoas. Começar a tirar essa mágoa, esse rancor e esse medo. E como eu disse sobre a fé, quando eu sinto medo, quando eu tenho desconfiança, quando eu não acredito muito no que está acontecendo, eu não estou acreditando em Deus. Eu estou falando que Deus não sabe o que está fazendo. Pode ser dolorido, pode ser sofrido, pode ser até não entender, mas a fé com que eu sinto naquele Deus, né, nessa causa primeira de tudo que nos criou, eu acredito piamente que aquilo que está acontecendo, seja o que for, é para o meu bem. Então eu começo a não ter dúvidas, eu começo a não ter medo, eu começo a ter uma fé tão forte que vai movimentando todo o meu ser e vai me levar a caminhos que eu nem imaginava, que é o caminho da verdade, o caminho da caridade, da bondade, da confiança e dessa ligação profunda com a divindade. Então a gente se mostra realmente ligado com a divindade quando a gente começa a entender que mesmo não compreendendo, a gente tem fé que Deus sabe o que está fazendo, e como um pai, como um filho que segura a mão do pai, tendo certeza que aquele pai não deixará ele sofrer o que não é necessário sofrer, estará protegendo. É assim que a gente tem que lidar com a fé nesses momentos difíceis, nossa ligação com Deus, com a espiritualidade, é segurar na mão dele realmente, espiritualmente, segurar na mão desse ser que nos criou, sabendo que ele é todo bondade,
né? É todo caridade com a gente e sabe muito bem o que está fazendo com a gente. Ele é um pai sábio e a gente tem que se entregar para ele, né? E através do Evangelho a gente vai se entregando para Deus, vai se entregando e compreendendo o porquê de tudo, e as dúvidas vão ficando cada vez menores. Então, como já está dando o horário, né, nós vamos nos preparar agora para nossa atividade. Para que a gente possa, de fato, né, trabalhar a nossa relação com Deus. Eu vou aqui pegar o livro, vamos abrir o livro na página 80. Boa noite, Vanice. Na página 74 do Livro dos Espíritos, do Evangelho, desculpa, do Evangelho, do capítulo 5, causa das lições anteriores. Nós vamos também abrir nosso livro de preparação. Que eu estou usando aqui o Pão Nosso. Eu vou pegar aqui a mensagem 73, que vão ser os livros, as páginas que eu irei ler hoje para vocês. Então, 9 horas, nós começaremos pontualmente, 9 horas, o horário do Evangelho, que na minha casa é às 9, né? Durante esse período, quando voltarmos à normalidade, vou estar fazendo um curso de desenvolvimento mediúnico, e aí então eu vou mudar o dia e o horário, né? Mas é às 9 horas, já há um bom tempo. Então nós vamos relaxar a nossa mente, os nossos pensamentos. Primeiro vamos acalmar os nossos pensamentos antes da nossa leitura de preparação. A gente tem que aprender também, sempre que for fazer alguma coisa, não emendar uma coisa na outra. Dá uma paradinha, respira, relaxa. Aquilo que eu estava falando aqui agora há pouco, eu encerrei, eu dou um intervalo, me acalmo, fico mais tranquilo, e aí eu vou começar a prática do Evangelho. Primeiro, antes da nossa prece, eu vou fazer uma preparação, lendo então do coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o Pão Nosso, mensagem 73, aprendamos o quanto antes. E ele fala assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses 2:6, capítulo 2, versículo 6. E começa o texto. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que conhecem por informações e a dos que lhe reconheceram os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo,
Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problemas humanos, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam a alegria da dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartar-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendemos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então, como eu estava falando aqui, essa mensagem cai bem, que a gente precisa confiar, acreditar e precisa trabalhar na seara divina, na seara do Cristo, para que a gente entenda os desígnios que a nossa vida nos traz através de Cristo, através dos amigos espirituais. Então, que Ele nos encontre trabalhando, nos encontre em processo de aperfeiçoamento, que nos encontre procurando ser melhores no nosso processo de reforma íntima. Assim nós fazemos a nossa preparação e agora vamos preparar para a nossa prece. Então, eu vou pedir que vocês me acompanhem e tirando de você, da sua intuição, do seu sentimento, palavras que sejam ricas de sentimento, de carinho, de amor para com todos. E assim eu digo, pedimos aos amigos espirituais aqui presentes que transformem a casa de cada um que está participando desse Evangelho num farol da espiritualidade, para que os espíritos amigos que estão hoje trabalhando nesse mundo, auxiliando a todos aqueles que sofrem e necessitados, tenham em seu lar um farol, um local onde saiba que ali tem a palavra do Cristo, tem um ceareiro da obra do Senhor, e que ali eles possam se achegar e se preparar para as atividades aqui na crosta terrena. Que possa a casa de cada um ser um local de recolhimento espiritual, de proteção divina, e que a gente possa, através do nosso trabalho do Evangelho no lar, dos nossos pensamentos elevados, elevar essa luz a todos aqueles que vivem em momentos de trevas, de escuridão e de dor. Que possa o nosso lar ser fonte de luz, fonte de vida, fonte de amor. E que nesse Evangelho de hoje a inspiração dos amigos espirituais seja bem presente. E que em cada lar que esteja participando desse Evangelho, o seu mentor, o seu guia, o seu espírito protetor, faça durante esse processo uma assistência espiritual em cada participante, levando para ele conforto, carinho, refazimento físico, mental e espiritual, dando-lhe forças para enfrentar as adversidades e as dificuldades do dia a dia, e que possa, ao término dessa atividade, estar refeito, reconfortado e pronto para mais um dia de atividade. Que assim seja. Feito isso, feita a nossa prece, vamos nos caminhar para o texto de hoje, que são as causas atuais das aflições. Como eu disse, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Então, entre os vários itens desse capítulo, tem o tema As causas atuais das aflições. E diz assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies.
ou se quisermos, tem duas origens bem diversas. Que importa distinguir umas têm sua causa na vida presente, fora desta vida. Retomando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos dos interesses ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que dimensões de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são os efeitos da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os aflige, e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim. Em grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável de vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar para seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu as consequências do que praticou, mas a lei não alcança, nem pode alcançar, a todas as faltas. Ela castiga especialmente os que causam prejuízo à sociedade, e não os que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração é sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis, donde se segue que, as pequenas como as grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal, dão-lhes a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, portanto, sua felicidade futura.
Mas a experiência chega, algumas vezes um pouco tarde. E quando a vida foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças, e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o dia. Ele também diz: perdi minha vida. Mas assim como o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas novas resoluções para o futuro. Então é que ele coloca nesse texto que as causas das aflições, ela vem de nós mesmos, ela vem das nossas atitudes, ela vem do nosso comportamento, ela vem da nossa inconsequência, ela vem da nossa, do nosso desleixo, da nossa preguiça, da nossa inconsequência. Então, de não perceber o que a gente fez durante a vida, de não dar atenção ao que a gente deveria fazer e não fez. Na hora que eu começo a perceber isso, muitas vezes já é tarde. Com relação aos filhos, com relação ao emprego, à família, tudo isso. Então as causas atuais das nossas aflições, apesar de eu ser espírita, de algumas pessoas estarem aqui na nossa sala serem espíritas, nem tudo é do passado, né? Da vida anterior. Isso está acontecendo. Não, isso é uma repetição de erros já anteriores, de comportamento, de atitude, de postura. Na hora que eu, em vez de colocar a culpa, como diz o texto, na minha sorte, nas condições do dia a dia, mas eu assumi a responsabilidade, assumi a minha responsabilidade pelos meus atos, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, fazer realmente, sabe, uma análise consciente de tudo que eu fiz e ver onde eu acertei, onde eu errei, qual equívoco que eu cometi. Na hora que eu começar a perceber isso e começar a fazer as corrigendas, as minhas aflições diminuem. Apesar do texto falar que apenas na outra vida você vai ter a oportunidade de reparar, não, se você acordar nessa, se você prestar atenção nessa vida e começar a se corrigir, você começa agora a corrigir as suas causas de aflições, os seus problemas, as suas dificuldades. É detectar, é perceber aonde está, o que foi que eu fiz. Né? É como diz naquele texto que eu li de preparação. É eu prestar atenção, me preparar, trabalhar, me entregar realmente essa vida a Cristo, a essa visão crística da vida, aceitar os desígnios, como ele diz, Deus sabe de todos os nossos erros, a gente não engana ele a nada. E ele, quando ele fala assim, Deus não perdoa, não, Deus não esquece, Deus sabe o que a gente fez, mas ele vai nos cobrar uma emenda, né? O que é emendar no caso? Né? Corrigir o erro, corrigir o que teria que ser feito de uma maneira melhor. E se eu tenho essa consciência agora, nesse momento, e começo a corrigir, por isso que eu falei no início, que a nossa punição, que as coisas que a gente tiver que pagar, nos encontre trabalhando pelo bem, trabalhando pela nossa melhora, pela nossa reforma íntima, pela nossa transformação moral, pela nossa transformação ética, pela nossa relação com o convívio com as pessoas. Porque na hora que ele chegar, para essa cobrança vier, vai ser feita a contabilidade. E a nossa conta será bem menor. Por quê? Porque o mal que a gente fez, o equívoco que a gente cometeu, nós estamos reparando. E quando eu, em vez de ficar pedindo perdão para Deus, Deus me perdoe, e digo para Deus, Deus, errei. Como é que eu corrijo isso? Me dê condições de reparar o meu erro. Me dê as condições de reparar os danos que cometi. Quando eu tenho essa atitude,
minha vida começa a mudar, minha vida começa a se transformar e as coisas começam a adquirir novo rumo. Quando eu começo a fazer o Evangelho, eu começo, durante o Evangelho, pensar das dificuldades que eu estou passando durante o dia, no mês, nas minhas relações pessoais, profissionais. Quando eu começo a preparar o que está acontecendo com a minha família e começo a fazer uma análise entre aquilo que eu estou lendo e aquilo que eu estou vivendo, e começo a restabelecer essa minha ligação com o meu eu espiritual, com o meu eu interior, com o meu mentor, sabe, com essa força espiritual que eu possuo, e começo a estabelecer esse contato, eu vou entendendo como é que eu preciso agir. Como é que eu posso melhorar? O cara disse assim, né? Podemos sim ser um ano cada vez melhor, um dia de cada vez. Sim, né? A gente não precisa... a gente tem... Cada dia é um dia para se aprender, cada dia é um dia para a gente melhorar. Então, quando eu melhoro a cada dia, quando eu me transformo a cada dia, eu me torno uma pessoa melhor. Na hora, né? Na hora desse ajuste de contas, as coisas vão estar melhor para mim. Mas sempre fazendo de uma maneira despretensiosa, de uma maneira tranquila, de uma maneira calma. Isso tudo vai fazendo a minha vida ser melhor. No Evangelho, toda semana, você tem um tempo que você estabelece para criar isso, para criar esse vínculo afetivo, esse vínculo de amor entre você, seus familiares e a sua vida. Não é fácil, você não vai se tornar uma pessoa perfeita de uma hora para outra, você não vai se tornar um santo de uma hora para outra, nada disso. Mas você vai trabalhar cada vez mais para ser uma pessoa melhor. Então, quais são as causas atuais das nossas aflições? Faz uma observação, né? Vê aí o que a gente fez, o que a gente está fazendo para né, no nosso dia a dia, para estar passando o que a gente está passando. Quando eu coloco a gente se coloca... Tem uma coisa que eu sempre achava estranha, mas depois eu comecei a entender o que é colocar a sua vida na mão de Deus, né? Na mão de Jesus, mas principalmente de Deus, como a gente é cristão, né? O que é colocar a mão na nossa vida? É a gente retornar de fato à nossa origem divina, da nossa ligação com aquele que nos criou, e saber que ele sabe o que é melhor pra gente e o que a gente deve fazer. Então, quando vem entre aspas, eu sempre falo assim, que a gente não é punido. Quando eu percebo um equívoco, um erro, e me fala, olha, você errou e você precisa reparar, não é uma punição, sabe? É uma corrigenda, é uma consciência de que algo eu fiz e que algo devo corrigir. Eu magoei, eu decepcionei, eu criei alguma situação negativa para alguém, com consciência ou não consciência daquilo, mas eu me coloco à disposição de reparar aquilo. Eu melhoro como pessoa, eu melhoro como ser humano. A função do Evangelho, de fazer o Evangelho na sua casa uma vez por semana, ou todos os dias, tirar 15, 20 minutos, é eu fazer uma análise do meu dia a dia, daquilo que da minha vida, das coisas que estão acontecendo, para melhorar tudo isso. As nossas aflições atuais, no que a gente está vivendo hoje, eles não são causas da nossa invigilância, do nosso desleixo, da nossa falta de asseio, da nossa falta de carinho para com o próximo, de respeito para com o próximo, né? O que a gente está vivendo hoje, gente, se a gente respeitasse o próximo, respeitasse a natureza, cuidasse do nosso asseio, da nossa limpeza, da nossa higiene, cuidasse da nossa saúde, se a gente se preocupasse com o próximo de uma maneira positiva, não de curiosidade, não com fofoca, não. Mas se o outro está bem, precisa de ajuda, precisa de auxílio. Olha, eu vou manter minha casa limpa, o meu jardim limpo, porque tem a dengue, tem outros bichos aqui, pode vir, né? E não achar que ali é minha casa, eu faço o que eu quiser e os outros que se virem, não. Eu começo a cuidar da minha casa para cuidar do meu vizinho, para cuidar das outras pessoas, para cuidar das pessoas que eu amo. Eu cuido da minha saúde para cuidar das pessoas que convivem comigo, né? Eu passo a agir de uma maneira diferente. O Evangelho traz isso para a gente, essa boa nova traz essa consciência. Na hora que eu começo a me preocupar, a cuidar do próximo, eu estou cuidando de mim.
né? Eu não estou cuidando só do outro, eu estou cuidando de mim. Então, quando eu faço o melhor para o outro, eu respeito o outro, eu respeito o espaço do outro, eu faço o melhor para o outro, eu estou fazendo para mim. Isso é uma coisa que vai transformar a minha vida. Quando eu perdoo alguém, eu estou perdoando a mim mesmo. Eu estou tirando de mim mágoa, rancor, ressentimentos, dores, doenças, aflições que poderiam, né, já ter acabado há muito tempo. Então eu preciso aprender no Evangelho que a gente faz no dia a dia, na leitura do Evangelho, mudar as nossas vibrações. Então, como hoje é o Evangelho, eu não vou me alongar muito para respeitar justamente o Evangelho. Depois que eu faço o Evangelho no lar e tiver com pessoas me acompanhando, a gente faz um comentário, a gente faz uma observação sobre o texto lido. Não é um debate, não é para provar quem está certo ou está errado. Não, mas é para fazer uma observação, é para fazer uma reflexão do que foi lido. E a gente faz essa reflexão e daí a gente vai partir para onde? Né? A gente vai partir para o trabalho de fluidificação da água. Né? Então, no meu caso aqui, eu coloquei um copo de água. E essa água depois eu vou compartilhar aqui em casa. Então, a gente faz essa fluidificação. Então, a gente vai fazer o processo aqui de fluidificação da água, ou energização da água. Depois, a gente vai fazer o nosso trabalho de auxílio espiritual, que são as vibrações. E depois nós vamos encerrar com uma prece. Então eu vou convidar vocês, se vocês tiverem aí um copo de água, peguem um copo de água, coloquem na mesa de vocês aqui e vamos trabalhar juntos fazendo essa fluidificação. Né? Então vão lá, peguem um copinho d'água de vocês, coloquem na mesa e depois que fluidificar, depois que acabar o nosso evangelho, tome um gole dessa água, passe essa água para as outras pessoas da sua casa, para que eles possam receber da espiritualidade, esse remédio, esse tratamento espiritual, esse refazimento, né, da sua parte espiritual também, da sua saúde. Então vamos preparar nosso copo, nossa água, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior e pedir que os nossos amigos espirituais que estão aqui presente no nosso lar, presente em nossa casa, que eles depositem nessa água que está aqui sobre a mesa, nesse copo, os remédiozinhos espirituais necessários para o nosso refazimento espiritual, físico, mental e intelectual. Que coloquem nessa água remédios que nos tragam um bem-estar, tranquilidade, forças para que o nosso corpo físico, para que nossa mente, nosso pensamento fique mais harmonizado e equilibrado. Pedimos também aos amigos espirituais que façam nos lares das pessoas que estão assistindo esse evangelho uma limpeza espiritual, tirando lá todas as formas de pensamentos, todos os miasmas espirituais, que sejam recolhidos todos os amigos espirituais que com pensamentos negativos, com algum tipo de pensamento que não seja legal para aquela família, que eles sejam levados até as colônias de ensinamento, de recolhimento, que eles sejam acolhidos pela espiritualidade maior. Vamos também pedir a esses amigos espirituais que tirem de nós, afastem de nós as más vibrações, os maus pensamentos, nos harmonize e reequilibre nossos centros de forças, para que nós fiquemos mais harmonizados e tranquilos. Assim, pedimos também que nos auxilie nesse momento nas nossas vibrações. Então vamos vibrar com pensamentos profundos de grande amor, de grande alegria espiritual. Vamos vibrar para os nossos lares, para os nossos familiares, nossos irmãos, mães, tios, tias, filhos, sobrinhos, esposa, companheiro e companheiras. Vamos vibrar pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente. Vamos vibrar pelo nosso bairro, vamos vibrar pelo nosso país. Vamos vibrar para a espiritualidade maior, para que possamos, assim, através das nossas vibrações, auxiliar os nossos amigos espirituais nos trabalhos que estão tendo no nosso planeta nos últimos dias e nos últimos meses. E vamos pedir aos amigos espirituais que estiveram conosco hoje,
que nos acompanhe em prece, em oração. Pai celestial, Pai espiritual, Pai que nos criou, Pai que nos guia e que nos protege. Que nós possamos, através do seu amor, do seu carinho, encontrar o amparo para superar as dificuldades do momento, para ter a calma e a tranquilidade, para entender as mudanças que virão, para entender as dificuldades que iremos atravessar, mas que segurando a tua mão, Senhor, tendo em ti o nosso respaldo, o nosso equilíbrio, que possa o teu amor divino nos trazer a calma, a tranquilidade e a força para superar as adversidades. Que assim seja. Fazendo assim, nós encerramos o nosso Evangelho, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, e que a gente possa, a cada dia, a cada momento, levar o Evangelho a todos aqueles que necessitam e precisam, e que o amor seja sempre a máxima nesses momentos de dor e sofrimento, e que a fé seja a todo momento reforçada, seja grande, assim seja. Muito obrigado pela participação de todos, né? Tomem a água de vocês, que essa água seja uma ligação, um simbolismo da ligação que nós temos nesse momento, nesse ato de carinho e de amor, e que possamos nos encontrar todos os dias, seja espiritualmente, através do nosso pensamento, e que a gente possa fazer uma rede espiritual que nos fortaleça nesse momento e nessa situação que está faltando esperança, né? Muitas vezes a gente está se deixando levar pelas dores do momento, mas que a gente possa, nessa união fraternal, levar amor a mais pessoas, que a nossa fé seja o nosso combustível nos próximos dias. Muito obrigado pela participação de vocês, uma ótima quinta-feira, uma ótima noite, e se Deus assim permitir, amanhã a gente faz uma nova live, e a gente vai durante esses dias nos encontrando nesse horário como amigos que se encontram regularmente para conversar, trocar ideias, se apoiar em momentos difíceis. E que essa horinha, que esses momentos que nós ficamos aqui juntos, possam ser momentos de refazimento, de afeto e de amor. Muito obrigado até vocês e até a próxima.